Tá, então eu escolhi um tema, vocês podem ler aqui, e é a violência, um tema bastante desagradável, né? Violência. E vamos abrir Jeremias 15, versículo 21, a contemplar esse versículo juntamente. Jeremias capítulo 15, versículo 21. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e os resgatarei das garras dos violentos. Quem está falando aqui é o Deus vivo. Ele está falando para Jeremias, passando por aflições e vendo como a vida com Deus não era fácil. É um mal entendido, né, que está sendo pregado, né, e falado que se você achar Jesus vai tudo bem, você vai voar lá no sétimo céu, nunca vai sentir dor, nunca vai sofrer, não vai ter adversidades. Mas isso não é verdade, não é. Mas existe na salvação de Deus uma libertação que vai muito além de dor, que vai muito além da violência, que vai muito além da morte. E esta é a salvação que nos é apresentada na palavra de Deus. É muito, muito maior. Se a gente olhar para sofrimento, se olharmos para a violência, nós vamos ser muito limitados. Nossa visão vai ficar bem embaçada. Nós não vamos conseguir nos erguer, porque a violência realmente está sendo esmagadora. Mas existe uma libertação dela. Deus prometeu para Jeremias, mas não foi a libertação de não sofrer violências, nós vamos ver isso, mas foi uma libertação por um outro poder, e é o poder do Cordeiro. O ser de Deus é um ser diferente do que nós às vezes imaginamos. É claro, Deus é tudo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não podemos esquecer disso. Deus vai julgar um dia. O mais notável de Deus realmente é seu ser brando de amor, como de cordeiro. E espero que nós possamos entender isso hoje à noite. Se pudermos chegar lá, seria muito bom. E por favor, não vamos pensar só o cara espancado e morto cruelmente. Isso é violência, com certeza, mas há muitas outras formas de violência. A inveja que tira ou destrói uma coisa do outro também é violência. Se olhares pudessem matar, puxa, quanta gente morreria todo dia só em Cuiabá, né? Às vezes nós ofendemos com a língua e essa marca fica a vida toda. Como pais podem estragar seus filhos ofendendo-os? É violência. Um grande homem lá do mundo, William Golding, ele escreveu um livro que chamava Lord of the Flies, e traduzido é Beelzebub, né? Um título bem provocante, mas ele ganhou o prêmio Nobel de literatura também, mas aquele livro ele descreve que a criança iria se desenvolver não para o lado da inocência, o que talvez alguns teriam esperado, mas para o lado animalesco. E ele mostra isso, eles praticam sacrifício, eles praticam violência, e no cúmulo da violência eles são resgatados. Mas nós vemos como a humanidade está sendo cercada pela violência. Então a grande pergunta é: de onde vem a violência, né? Primeira pergunta. Então vamos lá. Vamos abrir Tiago 4, versículo 1. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dependendo da tradução, varia um pouquinho as palavras, mas o significado é: de onde vem a violência? Vem do pecado que está dentro de nós. O pecado causa
violência. Quando a pessoa escolhe o pecado, ela está sendo enganada. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Não é sempre pecado o óbvio, né? Como assassinato, mentira. Pecado é também tudo aquilo que é contra os alvos de Deus. Então, contra a harmonia, né? A gente não é inimigo de crítica. É bom sermos críticos, temos que pensar, temos um cérebro para usar. Mas como a crítica pode ser destrutiva? E quando a turma está unida, tem um, né, para estragar, ele estraga mesmo, né, o ambiente, não é? Então, não é isso que a gente sempre tem que falar. O meu direito é isso, então eu faço. Não, a gente, como cristãos, nossa pergunta tem que ser: o que Deus quer que eu faça? E o pecado mais comum é qual? Quem tem vontade de falar? Qual é o pecado mais comum? Cobiça? Mentira? Olha, não tenho garantias, nunca fiz estatística, né? Mas eu acho, né? Podem ter sua própria opinião, mas eu acho que é a falta de confiança em Deus. Porque não crer gera as outras coisas. Desconfiar de Deus ou da sua vontade gera todas as outras coisas, como cobiça e as coisas que vocês falaram. A desconfiança contra Deus é um mal muito grande. E ele gera a violência. A violência. Quando a gente sai da comunhão com Deus, há um espaço. Nós entramos num vazio e suga-se coisa ruim, né? Quando há um vazio, quando há um vácuo, esse vácuo suga coisa, não é? E se nós vivemos sem Deus, opa, boa noite, chegaram, vamos chegar, boa noite, bem-vindo, irmão. Tem alguma coisa para ser avisado? Ah, sim, beleza, muito bom. Então, o vácuo suga coisa. Então, é muito perigoso vivermos num vácuo. Então, de onde vem a violência? Ela vem do pecado. O pecado causa isso. Aí teria muitas histórias, né, para contar. Provavelmente cada um teria a sua. Eu lembro que eu tinha na minha vida uma coisa que eu gostava de fazer, ninguém ia chamar de pecado, pelo menos na minha família, mas para mim era pecado, gente. E quando eu fazia, eu era agressivo, brigava com minha mãe, mas puxa, muito mesmo. E era porque eu dava espaço a outras coisas, né, que não eram boas para mim. Isso pode variar, mas a questão é: o que nos separa de Deus sempre é algo que é perigoso, que se torna perigoso e uma fonte de violência. Violência mesmo. Ninguém tem inveja aqui, eu sei, né? Mas é uma fonte de violência, né? Estou brincando, né? Porque nós temos a tendência de sermos invejosos. E é algo que eu também tenho dificuldade de admitir, porque não gosto de inveja. Quem gosta de inveja? É coisa feia, né? Mas a gente tem essa tendência. Se deixarmos as coisas acontecer, se abandonarmos a vontade de Deus, atrairemos essas coisas ruins. E elas dominarão nossa vida. Não sei se você já se achou nessa situação que você fez algo, você pensa: como que eu consegui fazer isso? Não entendo, né? Porque eu não quero, não queria, né? Mas aconteceu por quê? Né? Teve um vácuo aí. Você não quis aquilo, mas você deixou um vazio na sua vida que sugou o mal para dentro. E ele domina a gente. É assim com a violência. Pois é, a violência, o que ela é? Vamos ver agora. A violência, Salmo 140, 11. Salmo 140, versículo 11.
que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Em outras traduções é mais no sentido, a desgraça persegue os violentos, né? A maldição, a desgraça persegue os violentos. E é algo que é automático, né? Os que sofrem violência, eles tendem a desejar aquele mal para a pessoa. Jesus, ele disse, não sei se vocês lembram, quando Pedro pegou a espada e usou-a, felizmente com a proteção de Deus não aconteceu nada, mas Jesus disse, coloca a espada de volta, porque quem usa a espada, pela espada morrerá. Então é maldição, a gente usa de violência, virará contra nós, ela nos alcançará, né? O tiro que eu dou, ele vai dar a volta no mundo, pode dar a volta no espaço, mas vai voltar para mim, vai. Esse é a maldição do pecado, a maldição da violência, e a gente não é bom brincarmos com isso, porque pode demorar sim, mas vai vir. A consequência da violência é maldição. E a Bíblia diz tão claramente, é maldição eterna. Eterna. Mas a violência é tão forte, ela vence, não é? Não foi assim quando a gente era criança, né? A gente temia aquele cara grande, né? Falava, ó, se você não fizer o que eu mandar, né? Você vai ver. Tá bom, o que você quer que eu faça? Né? É o normal, porque ele manda, não é? Então o violento tem a vitória, não é? Ele vai vencer sempre. E é a impressão que nós temos. Porque a violência usa até a ferramenta pior, a morte, para acabar, destruir com uma vida. Mas existe uma vitória. E essa é a vitória que a Bíblia nos apresenta e é sensacional. O que temos em Jesus Cristo é o único, porque nele existe superação da violência, mas não é superada pela violência. Jesus veio aqui neste mundo e desde o início estava tudo focado em violência contra ele. As crianças tinham que morrer, não era? Milhares de crianças morreram por causa dele. O alvo era Jesus, ele tinha que morrer. Violência, e assim foi até a cruz. Eles queriam usar violência. Nós, com nossos pecados, usamos violência contra ele. E o que ele faz? O que foi que Jesus fez? Ele quis se sacrificar por nós. E nesse sacrifício que Jesus fez, ele superou a violência. E isso permanece escondido também para você que está aqui. Se você não for até Jesus pessoalmente, e ele pessoalmente dizer a você que ele venceu sua violência, que ele venceu seu pecado, tudo que é maldição na sua vida. João, o apóstolo João, foi um dos únicos discípulos que se aproximaram da cruz de Jesus. E ele ouviu algo sensacional. Outros nem ouviram. Outros ficaram desesperados. Mas João, ele ficou perto da cruz. E na cruz, além de Jesus ter dito, Pai, perdoa-lhes, né? Porque não sabem o que fazem, ele estava cheio de perdão. Ele também disse, está consumado. Jesus consumou, completou uma obra maravilhosa. E foi que Jesus pagou nossa dívida perante Deus. Porque sim, é verdade, violência merece violência. Deus pode também ser violento.
Deus vai castigar todo o mal. Mas ele pisou no freio e mandou Jesus. E então, quando Jesus estava na cruz, ele tirou o pé do freio e descarregou toda a sua raiva, todo o castigo para todos os pecados de toda a humanidade em Jesus. Aí Jesus sofreu. E a gente não imagina os sofrimentos que ele passou. Mas quando estava tudo completado, ele disse. Ele não gritou não, tem uns que dizem que gritou, mas a Bíblia diz que ele disse. Você tem que, para ouvi-lo, você tem que se aproximar. Ele não grita não. Ele não faz showzão, mas ele consumou mesmo. A obra está consumada. E quem se aproxima de Jesus ainda hoje, experimenta que a violência não tem a última palavra. Não tem. Existe uma vitória sobre ela. E está em Jesus. Mas como, afinal, a violência foi superada visivelmente? É claro, né? 3 dias depois da morte de Jesus, ele ressuscitou. Esse é o pesadelo de todos os assassinos, não é? Se o cara que eu matei voltar para mim, né? O que eu vou fazer, né? Aí ele vai falar, é minha vez agora, né? Agora quero ver, pode descarregar a sua arma, porque eu estou vivo assim mesmo. Mas Jesus não fez isso. Jesus ressuscitou não para fazer a grande vingança, né? Pegar aqueles fariseus, né? Só dar um sustinho neles, né? Nada, não fez isso. Ele se apresentou aos seus discípulos. E em João 20 e 21 nós lemos o que ele diz a eles. Vamos abrir? Acharam, né? Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Jesus Cristo, ele trouxe paz. Paz contra a violência. Uma paz muito poderosa. Uma paz que se nutre da ressurreição. Que nenhuma morte pode esmagar. Que uma paz que ultrapassa a morte, todo e qualquer pensamento. Vamos abrir mais uma referência para curtir isso, saborear, né? Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há paz em Jesus Cristo. E não há violência que possa vencer esta paz. Normalmente, conforme a lógica humana, qualquer violência acaba com nossa vida, né? Acaba com o bom sentimento, acaba com a harmonia, etc, etc. Mas a violência não pode acabar com a paz em Jesus Cristo. E há milhares de anos nós estamos experimentando isso. Aquela igreja que sofreu perseguição, aquele cristão que sofreu perseguição, experimentou talvez de uma maneira mais forte do que nós aqui, o que este versículo significa. Eu ouvi um irmão, realmente ele disse numa pregação, que ele foi visitar um irmão doente, estava muito grave, estava muito mal aquele irmão, mas ele estava numa paz tão forte, que ele, no sentido bom agora, né, sentiu inveja, não sei uma outra palavra, né, não cabe muito bem, sentiu, né, ele pensou, eu queria também ter isso, não queria tirar dele, né, mas ele queria também ter aquela harmonia
que estava dentro daquele irmão, deitado lá, passando mal, mas tendo algo que palavras não podem expressar. É a paz que Cristo dá. Ultrapassa e longe o entendimento humano, mas está ali. A Corrie ten Boom, ela foi perseguida e foi jogada naquele campo de concentração durante dias, num lugar escuro, sem higiene, nada. E os caras que queriam quebrá-la, quando tiraram ela, ficaram arrepiados. O que é isso? Ela estava feliz, ela estava em harmonia. Eles não entendiam como isso era possível. Mas é possível porque existe algo muito mais forte do que a violência gerada do pecado. E nós temos essa graça de conhecermos. Ela não está dentro de nós, mas está em Jesus Cristo. E a Ele nós queremos. E quando nós temos a comunhão com Jesus, nós receberemos a paz dele, né? Se você nunca foi a Jesus, ouça o que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para a sua alma, paz para você. Se você anseia isso, então não demore, não hesite em ir a Ele, porque vale a pena. Só Ele tem isso a oferecer. Já teve muita gente grande aqui neste mundo, pessoas que foram chamados de grandes, mas ninguém amou como Jesus amou, se sacrificando por outros e amando até o fim, como Ele. Ele é único, e é por isso que eu creio nele. Vamos concluir ainda. E eu acho que uma conclusão digna desses versículos é Filipenses 2, vamos ler os versículos 5 a 8. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A maioria aqui é cristão. Nós temos, por causa do amor de Jesus, a salvação. Mas em termos de violência, nós também, rapidinho, caímos nessa, de pensar: eu fui tratado com violência, não adianta continuar. Nós murchamos. Vamos ser bem francos. Também dentro de igreja pode acontecer violência, né? Verbal. Coisa onde um despreza o outro. Deus não despreza ninguém. Então não vem de Deus o desprezo. Então, quando um despreza o outro que está servindo a Cristo para e pensa: para que eu vou continuar? E, gente, aqui temos a obrigação, se entendemos a Cristo, se vivemos pela vitória de Cristo, de assumir a forma que Jesus assumiu, e foi a forma de cordeiro, a forma de servo. Quem espera o obrigado dos outros, quem espera ser exaltado dos outros, não entendeu ainda o princípio que Jesus viveu. Jesus não quis ser engrandecido, ele não se sacrificou porque foi tão engrandecido. Pelo contrário, ele aguentou
todas as humilhações e toda essa violência para servir. Se quiser ser um bom servo de Cristo, então vença pelo poder de Cordeiro a violência, através do ser de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, a vitória. E o cristão que continua, que não faz para ser engrandecido, que não faz para ser visto, esse ultrapassou aquela fronteira que muda, que transforma o nosso ser. Por natureza somos lobos violentos, mas Jesus quer nos transformar em cordeiros. E isso acontece quando a gente se humilha perante Jesus para assumir esta forma de cordeiro como ele fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E então, Filipenses 4:7, vou repetir: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém.